Welcome to another episode of the Portuguese podcast. Olá, I'm Sara. Hello, I'm Sara. Eu sou a Sara. And hoje, vamos falar de um tópico que está muito em alta. Alta is high, is trending. Está em alta, que é o apagão da segunda-feira. Apagão? Sara, o que é um apagão? Apagão vem do verbo apagar, que significa erase. Apagar. E apagão é, na verdade, blackout. E aconteceu um apagão na segunda-feira, dia 29 de abril, porque hoje eu estou a gravar numa sexta-feira. Deixa eu ver aqui só para confirmar se foi no meu calendário, se foi mesmo 29? Não, 28. Segunda-feira, 28 de abril de 2025, houve um apagão que começou pouco depois das 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. E foi algo inédito. Inédito. O que é que significa inédito? Uma coisa inédita é inédito, feminino, masculino. Inédito, inédita. É uma coisa que acontece pela primeira vez. Nunca aconteceu antes. E então é uma coisa muito rara. It's rare. Então é inédito. E o apagão foi inédito. Eu acho que nunca aconteceu. Nunca aconteceu um país inteiro, aliás, não só um país, Portugal, Espanha e o sul de França, e também ouvi outros países na Europa, ficaram completamente sem eletricidade. Como assim? What do you mean? Como assim? Sem eletricidade? Pois é. Yes, it is. É surpreendente, é surprising, porque hoje em dia nós não conseguimos fazer quase nada sem eletricidade. Para tudo precisamos de eletricidade. Para a comida, porque precisamos de frigorífico, fridge. Hoje em dia, para pagar numa loja é com telemóvel, contactless, ou então o cartão, não é? Para usar ATM, multibanco, para usar qualquer coisa, hoje em dia é preciso energia, é preciso eletricidade. Eletricidade. E então, quando não há eletricidade, fica muito difícil, porque as pessoas já não sabem viver sem eletricidade, não é verdade? E agora eu queria contar um pouco como foi, no meu caso, as dificuldades que eu tive. Difficulties, os issues, problemas, durante essa segunda-feira, dia 28 de abril. Então, eu não sabia o que estava a acontecer, não é? Eu já tinha começado a trabalhar, que eu trabalho em casa, também podemos chamar, usar a expressão home office. Então, eu estava a trabalhar em casa. No caso, eu estava a fazer um vídeo para o meu grupo no WhatsApp. Porquê? Porque na próxima semana, se tu estás a ver ou ouvir isto quando eu fizer o upload deste podcast no YouTube ou no Spotify, se me estás a ouvir logo que eu posto, na próxima semana, começa dia 5 de maio, eu vou estar a fazer um evento muito interessante que é The Portuguese Listening Week, e o foco é ajudar as pessoas que estão a aprender português a melhorarem a sua compreensão auditiva, conseguirem entender quando os portugueses letras, não pronunciam tudo, falam rápido, não é? Então, eu sei que esta é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas. Então, eu estou a organizar este evento que vai começar dia 5 de maio.
segunda-feira, com uma masterclass às 7 da noite. Depois, durante essa semana, até ao final da semana, vamos ter no WhatsApp grupos, no grupo do WhatsApp, exercícios todos os dias. E eu vou explicar exatamente como é que vão ser esses exercícios. Tudo gratuito, para que quem quer participar e quem quer melhorar o seu entendimento quando os portugueses falam, possa fazer isso. E no final, sexta-feira, no sábado, às 11 da manhã, vou fazer uma outra masterclass para encerrar a semana da melhor maneira possível. Então, eu tenho este grupo no WhatsApp, eu aconselho a todos vocês, se tu queres aprender mais português, se tu tens dificuldades em entender quando os portugueses falam rápido, se tu não consegues entender o português falado, mas se tu lês num livro, num jornal, qualquer coisa, entendes. Se tens dificuldade em ter conversas porque não consegues entender, não é? Se não entendes o que a pessoa diz, não podes responder, não é? Então, se tu és este tipo de pessoa que quer treinar o ouvido, quero ouvir, quero entender. Então, eu aconselho a que participes nesta semana da Portuguese Listening Week, semana da escuta do português, e que estejas no meu grupo do WhatsApp, ok? No meu grupo do WhatsApp, no meu canal, aqui, canal do YouTube, Olá, I'm Sara, minha conta no Instagram também, Olá, I'm Sara, para que possas conseguir os resultados que tu queres. Então, eu estava a gravar um vídeo a explicar tudo sobre este evento e eu estava a fazer o upload, né? Usamos a palavra em inglês, upload, para o meu grupo lá do WhatsApp, com pessoas que estão a aprender português. Mas eu estava a fazer o upload, depois de repente a internet falha, já não funciona. Não funciona, doesn't work. Então o vídeo, no final, eu não consigo fazer o upload. I can't do the upload. Não consigo fazer o upload. Porquê? Não só não há eletricidade neste momento, como também não há internet. Not only, não só, mas também, also. E no caso, lá em casa e no telemóvel, eu uso a Vodafone. Mais tarde, eu soube que a Vodafone foi a primeira a cair. Cair, to fall. Vodafone foi a primeira a deixar de funcionar. The first one that didn't work. Porquê? Foi assim, primeiro a internet, primeiro não há eletricidade. A eletricidade falha. Não há eletricidade. E eu pensei, bem, alguma coisa aconteceu com o Wi-Fi. Foi o meu primeiro pensamento. Eu estava a trabalhar no computador, no telemóvel, e percebi que havia qualquer coisa com o Wi-Fi. Pensei eu. Foi o que eu pensei. Was what I thought. Um problema com o Wi-Fi. E eu pensei, vou trocar para os dados móveis. Não usar o Wi-Fi, mas os dados móveis. Usar a internet do telemóvel. E então eu connected a internet do meu telemóvel com o computador. Mas depois também não funcionava. O computador não funcionava. No telemóvel funcionava, mas a internet estava muito lenta. Muito lenta. Internet was very slow. A internet estava muito lenta. E eu não sabia o que é que estava a acontecer. Entretanto, meanwhile, apareceu o meu marido. Appear, show up. Porque ele tinha ido ao ginásio. Segunda-feira, ele não estava a trabalhar. Segunda-feira, o meu marido não estava a trabalhar. E ele tinha ido ao ginásio.
Eu estou a fazer as minhas coisas por volta das 11h30 e de repente, suddenly, o meu marido chega. Daniel. Ele chega assim. Como é que se chama isto? How do you call this? Em português é ofegante. Ofegante. Porquê? Porque nós moramos no 8º andar. 8th floor. E sem eletricidade o elevador não funciona. Elevator, the lift doesn't work. Não funciona. Então o que é que ele fez? Ele teve de subir, go up, 8 andares. Então é normal que ele estivesse como? Ofegante, não é? E então ele explicou que foi difícil sair do ginásio. E porquê é que foi difícil sair do ginásio? Porque o ginásio tem umas cancelas, não é? Porque nós, para sair e entrar, precisamos passar um QR Code. Em português nós dizemos QR Code ou código QR. Eu acho que normalmente as pessoas dizem QR Code, mesmo em inglês. É o que eu ouço mais. E como não havia eletricidade, a máquina para passar o QR Code não funcionava. It didn't work. Então foi difícil sair. Ele disse que conseguiu, mas não me explicou exatamente como é que foi. E então, antes, nada de eletricidade, e ele chegou a casa. E não só disse que não havia eletricidade ali, como no país todo. Ele percebeu logo, ele soube logo que não havia eletricidade em lado nenhum. Nowhere, em lado nenhum. Eu fiquei, no início, ele disse-me e eu não percebi. Como assim? What do you mean? Como assim? Não há eletricidade aqui no bairro? Bairro, neighborhood. Como é que é? Não há eletricidade aqui no bairro? E depois ele disse-me, ele explicou. Não, Sara, é o país todo. Portugal, Espanha, sul da França, até me disse Alemanha, etc. Eu fiquei, a sério? Ah. Então o que é que nós fizemos? Não havia muita coisa a fazer, não é? Nós não ficamos em pânico, nós não ficamos estressados, nós só ficamos preocupados, worried. Porquê? Porque não sabíamos quanto tempo ia durar. Quanto tempo? How much time? 1 dia? 2 dias? 3 dias? E se vai durar muito tempo, começamos a pensar, e a comida no frigorífico? How about the food on the fridge? E a comida no frigorífico? Não é? E no nosso caso, o nosso fogão é elétrico. Tudo é elétrico. Então, nós não tínhamos como aquecer, warm up, a comida, porque o fogão é elétrico. O fogão é elétrico para tomar água. O esquentador, o que aquece a água para tomar banho, também é elétrico. Então, não íamos ter água quente para tomar banho. Não temos luz em casa. Complicado, não é? Felizmente, nós temos, cada um de nós, each one of us, cada um de nós, eu e meu marido, nós temos uma mala de emergência. E como temos mala de emergência, nós já tínhamos um rádio e pilhas, e bateria e tudo. Então, como é que nós nos mantivemos atualizados, updated? Que a televisão não funcionava, a internet não funcionava, nada funcionava. Então,
como é que nós íamos saber as notícias? As notícias de news, como? Pela rádio, pelo radio. Então foi assim, foi pela rádio. E nós soubemos o que é que se estava a passar. We knew what was going on. O que é que se estava a passar. E fomos ouvindo ao longo do dia, ao longo das horas, as explicações do porquê, o que aconteceu, o que é que talvez aconteceu. Os especialistas não conseguiram explicar nas primeiras horas o porquê, mas nós ouvimos na rádio várias coisas que aconteceram. Por exemplo, pessoas presas no elevador. Presas, estar preso em português, to be stuck somewhere, por exemplo, lift, elevator, no elevador, é a mesma palavra para arrested. When someone goes to jail, essa pessoa está presa. If I'm stuck, I'm also presa. Same word. Então, pessoas presas nos elevadores, pessoas presas nos comboios, no metro, nesses lugares todos. Os semáforos na rua não funcionavam. The traffic lights, os semáforos não funcionavam. O trânsito estava um caos. Os hospitais, em alguns outros lugares, tinham geradores. O que é que são geradores? Um gerador é algo que creates energy. É uma máquina, a machine, que funciona com oil, gasóleo, petróleo, né? E os hospitais, felizmente, têm isso. Mas o petróleo, a gasolina, o gasóleo, isso tudo acaba, não é? Acaba. E os geradores só duram por algumas horas. Mas nós estivemos sem energia durante muitas horas. Então, o que é que foi preciso? Levar gasóleo, levar gasolina aos hospitais. Né? Trucks, caminhões, né? Um carro muito grande com a gasolina, com gasóleo para os hospitais. Mas o problema era que as filas de trânsito estavam muito grandes. Havia muito trânsito. A lot of traffic. Trânsito. E caótico, porque, como eu disse, os semáforos não funcionavam. E as pessoas estavam assustadas, scared. Então, elas queriam ir ao supermercado desperate, para comprar coisas. E queriam ir às bombas de gasolina para comprar gasolina. Só que depois a gasolina acaba. E além disso, na gasolina, o sistema para tirar a gasolina lá de baixo e colocar nos carros é um sistema elétrico. Então, também não funciona. E depois, o que é que aconteceu também? Os supermercados fecharam. Continente, Pingo Doce, todos esses supermercados fecharam. E então as pessoas não tinham onde ir comprar comida, onde comprar rádio, onde comprar lanternas, né? Porque se não há luz à noite, nós precisamos ou lanternas, lantern ou uma coisa assim, como esta luz, pilhas, velas, candles, qualquer coisa para conseguir ter luz à noite, não é? As pessoas foram desesperadas, desperate, para comprar estas coisas. Então o que é que eu fiz? Eu estava a ouvir isto tudo
eu e o meu marido. Mas não ficamos preocupados, porquê? Porque nós somos precavidos. A pessoa é precavida. O que é uma pessoa precavida? É uma pessoa que pensa things in advance. Então, como nós somos precavidos, nós já tínhamos comida suficiente em casa. Nós já tínhamos uma mala de emergência, an emergency bag. Nós já tínhamos um rádio. Então, nós conseguimos ouvir as notícias. Né? Então, e nós já tínhamos lanternas, já tínhamos várias coisas que precisávamos. Still, mesmo assim, eu fui comprar alguma comida e o meu marido foi comprar lanternas e outras coisas assim à loja do chinês. E o que é que salvou muitas pessoas? Exatamente essas lojas de indianos e lojas dos chineses, porque eles continuaram abertos. Os outros fecharam, mas as lojas de imigrantes continuaram abertos. Hoje em dia há muitas pessoas que falam mal dos imigrantes, muitas coisas. Não vamos agora falar sobre isso. Mas se não fossem eles, as pessoas não tinham onde ir. E onde eu fui, estava cheio. Was very crowded. As pessoas foram lá. E estava cheio. Cheio é full. Neste contexto significa crowded. A loja dos indianos onde eu fui estava cheia de pessoas. Elas queriam comprar muitas coisas. Eu comprei leite, milk, comprei feijões enlatados, beans, feijões, comprei oats, aveia, comprei, o que é que comprei? Manteiga de amendoim, peanut butter. Eu sei que dá muita energia, gives a lot of energy, dá muita energia. E nós não sabíamos quanto tempo é que ia durar. Felizmente foi só um dia. À noite a energia voltou. E quando voltou, não voltou toda ao mesmo tempo. Porque eles na rádio explicaram que tinha de ser pouco a pouco. Little by little. Pouco a pouco. Este bairro, esta parte, primeiro vamos dar energia a esta parte. Então pouco a pouco o país começou a ter eletricidade outra vez. E eu até partilhei lá no meu Instagram que no meu bairro atiraram fogos de artifício, fireworks, fogos de artifício para comemorar a volta da energia. E as pessoas celebraram, gritaram, assobiaram, fizeram tudo para festejar, até atirar fogos de artifício, even fireworks. As pessoas estavam muito, muito felizes. Voltou! It came back! Voltou! A energia voltou! A eletricidade voltou. E eu também festejei. Ai, viva! Voltou! Porque realmente nós precisamos de eletricidade para viver. A eletricidade voltou e depois a internet voltou. E depois eu consegui finalmente enviar o meu vídeo lá no grupo do WhatsApp para explicar como é que vai ser a semana da Portuguese Listening Week. E foi muito interessante ver, porque depois, quando voltamos a ter eletricidade, várias pessoas postaram. Postar, to post, é um verbo que temos do inglês. We borrowed, tomamos emprestado o verbo post, e em português dizemos postar. Então, várias pessoas postaram o que é que aconteceu durante o dia, desde a perda de energia até voltar. E o que é que aconteceu enquanto não havia energia?
várias coisas menos boas, que já falei aqui, mas também coisas boas. Por exemplo, pessoas começaram a socializar mais. Parece que se conectaram mais. As pessoas foram para os parques. As pessoas foram socializar sem internet, sem telemóveis, tipo old school. Então foi bom ver que vizinhos que não se falavam, voltaram a falar. As pessoas a brincar, a divertir-se na rua, as crianças a jogar à bola, a brincar em parques. Aquela conexão que existe do contacto, de cara a cara, pessoa a pessoa, sem estar sempre enfiado, sem estar sempre com a cabeça, a cara no telemóvel. Então isso foi muito bom. O que é que eu fiz durante a tarde? Eu tinha combinado encontrar-me com uma amiga e foi o que eu fiz, porque nós já tínhamos combinado a hora e o lugar. Então eu não conseguia falar com ela por telemóvel, mas eu já sabia onde e a que horas eu ia encontrar-me com ela. E assim foi, encontrarmos-nos e depois fomos à casa de uma vizinha amiga, uma vizinha minha aqui, a nossa amiga. Passámos lá algum tempo e depois voltámos para casa, cada uma para a sua casa, e fizemos as nossas coisas, claro, sem internet, sem eletricidade, e muito do tempo que eu passei foi a ouvir a rádio e pronto, e também passei tempo com o meu marido. Ele normalmente gosta muito de ver séries na televisão, e então não havia séries na televisão, não havia nada, só havia eu, ele e a rádio, e conversámos sobre coisas, sobre a vida. E depois preparámos-nos para quando a energia voltasse. No final, até houve pessoas na internet a dizer que talvez, maybe, seria bom haver apagões mais vezes, só para que as pessoas se desconectassem do online e se conectassem mais umas com as outras. Maybe another blackout would be good. Seria good, bom. So people would be more connected to each other, not just to the online world. Pessoas mais conectadas umas com as outras, tanto com o mundo online. E temos uma grande lição, porque há uma semana antes deste apagão, a União Europeia disse-nos para fazermos uma mala de emergência. Há quem diga que isso não é uma coincidência. Mas para fazermos uma mala de emergência. E, de acordo com o que eu ouvi na rádio e na televisão, ninguém levou a sério. No one took that seriously. Ninguém levou isso a sério. E por isso, o apagão de segunda-feira foi mais difícil, foi mais complicado para algumas pessoas. Porque não tinham rádio para saber o que estava a acontecer. Não tinham dinheiro vivo. E live money, dinheiro vivo, é literalmente, por exemplo, moedas, coins, notas e moedas. Não o dinheiro aqui. O dinheiro no banco foi inútil porque não havia eletricidade. Então é preciso ter dinheiro físico. Né? E também não tinham comida em casa o suficiente, ou pelo menos não o suficiente para os próximos 3 dias. Porque enquanto o apagão está a acontecer, nós não sabemos quando é que vai estar resolvido. Solved, né? Resolvido. Não sabemos. Só soubemos depois. Ainda bem
é bom, não é? Que bom que voltou no mesmo dia, não é? Começou de manhã e terminou à noite, que bom. Mas podia ser pior. Podíamos ficar 2, 3, 4 ou mais dias sem eletricidade. Isso seria mais difícil. Então, estes casos, como o meu avô costuma dizer, é um abre-olhos. O que é um abre-olhos? Abre-olhos vem de abrir os olhos, open our eyes. Não literalmente, mas abrir os olhos é alguma coisa que acontece para nos fazer ficar atentos a algo. Por que esta situação é um abre-olhos? It opens our eyes. Porque as pessoas agora vão levar a sério. Now people will take this seriously. That's why it's an abre-olhos. So it opens your eyes and now you see, oh yeah, oh sim, eu preciso mesmo de ter uma mala de emergência. As pessoas agora estão a perceber que é importante ter um rádio, ter comida em casa para pelo menos 3 dias, ter dinheiro vivo. As pessoas têm de mentalizar, to realize, to understand, mentalizar, pôr na mente e aceitar que coisas más acontecem. Ficamos sem energia, ou há um incêndio, there's a fire, ou há um terremoto, earthquake, ou começa uma guerra, a war starts. Infelizmente isso acontece. Estas coisas podem acontecer. E se nós temos uma mala de emergência, emergency bag, nós estamos mais seguros. É melhor ter uma mala de emergência do que não ter nada. Então, e tu, como é que foi o apagão onde tu estavas? Tu vives numa cidade ou num país onde houve um apagão? Já passaste por uma experiência parecida de não ter eletricidade por várias horas, por um dia ou mais? Como é que foi? Se quiseres, podes compartilhar comigo aqui a tua experiência deste apagão que aconteceu aqui na Península Ibérica, Portugal, Espanha e França, ou outro que aconteceu e como é que foi? O que é que fizeste para ultrapassar esta dificuldade? E já sabes, se queres participar na The Portuguese Listening Week, vai ao meu YouTube, vai ao meu Instagram e lá tens o link para entrar no meu grupo do WhatsApp, porque lá é onde tudo vai acontecer. Qualquer dúvida podes deixar aqui, se estás a ver no YouTube, se estás a ver no Spotify, podes deixar aqui a tua pergunta sobre a semana do Portuguese Listening Week, ok? E lembra-te, este evento vai ser único porque é 100% gratuito e tu vais poder conseguir finalmente ver improvement, ver uma melhoria na tua compreensão do português falado. Eu sei que os portugueses falam muito rápido, eu sei que eles comem letras, eles não pronunciam tudo, mas sim, é possível conseguir-se entender os portugueses, não é uma missão impossível, é possível entender os portugueses. Mesmo que aches que espanhol ou português do Brasil é mais fácil, ok, pode ser mais fácil, mas existe uma maneira de tu entenderes os portugueses para conseguires finalmente ter conversa com eles, com os teus amigos, se tens um namorado, uma namorada portuguesa, para tu conseguires finalmente estar com eles. Muito obrigada por veres, por assistires, por ouvires. Thank you so much for being here. Não te esqueças de seguir, de pôr a estrelinha, dar o like, todas essas coisas e vemo-nos no próximo episódio. Próximo episódio do The Portuguese Podcast. Até a próxima, fica bem.